Meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. Vários canais aqui já fizeram um review dessa obra, né? Uma obra que é um clássico. Qualquer faculdade séria teológica que você for fazer vai te pedir essa obra quando você for estudar o Novo Testamento. E George Eldon Ladd foi um dos maiores teólogos, né, do século passado, século XX, e na época que ele ia escrever e dar uma revisada na obra, né, que ele sofreu algumas críticas, alguns pontos que ele deixou soltos, né, quando ele ia fazer uma nova edição, ele acabou morrendo, né, ele acabou morrendo e não conseguiu fazer. Só que os outros teólogos pegaram a, a sua obra e fizeram aquilo que ele ia fazer, deram uma revisada, né? Então aqui está essa Teologia do Novo Testamento de George Eldon Ladd, edição revisada, uma obra monumental, fantástica, uma das primeiras teologias aqui no Brasil que chegou, né, no Novo Testamento, porque na época não tinha muito material, o material era muito escasso, nos anos 70, 80 aí, nos anos 90. Então, só aqueles que liam inglês tinham acesso, né, espanhol também, tinham acesso a essas obras e agora, graças a Deus, o mercado está muito expansivo e extensivo. Quem foi George Ladd? George Ladd, ele foi professor de Novo Testamento, pastor, não só professor, mas pastor também. Ele dava aula também de grego, ele ah, dava aula de outras matérias, mas a matéria principal dele, né, que era o foco dele, inclusive fazia parte da sua vida e da sua rotina, era o Novo Testamento. Era o Novo Testamento. O conhecimento dele era muito profundo em Novo Testamento. Inclusive, aquela série de comentários da cultura bíblica, que é muito famosa, né? Quem comenta Apocalipse é ele, né? Eu não gostei da obra, porque não parece George Ladd comentando. É muito simples, tá? Praticamente é um comentário, é um resumo, né? Não é um comentário, é um resumo do livro de Apocalipse. É um resumo do livro do Apocalipse, aquela série Cultura Bíblica, comentada por George Ladd, o livro de Apocalipse, né? Não sei o que aconteceu, mas quem não conhece George Ladd vai falar mal dele por causa daquela obra, né? Que é muito fraca, né? É o resumo do resumo do resumo do resumo, né? Aquela série de capinha azul, né? Cultura Bíblica, que é uma excelente série. Mas Apocalipse, comentada por George Ladd, eu não sei o que aconteceu, né? George Ladd também, ele foi um dos grandes defensores do pré-milenismo, né? O pré-milenismo histórico, não o pré-milenismo dispensacionalista e pré-tribulacionista, que na minha visão não se sustenta biblicamente, né? E é o mais defendido no Brasil e no mundo, não sei porquê, mas ele defendia o pré-milenismo histórico, George Ladd. Então é uma teologia assim, pioneira, todas as teologias do Novo Testamento vai citar essa obra, tá? Porque é um clássico. É a mesma coisa sistemática. Quando você vai estudar sistemática, qual é a obra que é citada? A do Luiz Berkoff. Teologia Sistemática do Luiz Berkoff, porque é um clássico, né? É um clássico. Então vamos lá, essa edição revisada, né? Olha aqui, ó. Antes disso aqui, eu vou dar aqui uma mostra para vocês. A primeira edição original dessa obra, primeira edição original, é de 1974, gente. Então, portanto, aí quase 50 anos, são 47 anos, né? Depois veio a de 93, aqui está, ó, né? Eu não vou ler aqui porque não leio inglês, né? Mas está aqui, ó, tá?
E a primeira edição para o português tá aqui, ó, agosto de 2003, tá? E depois teve várias repreensões, porque essa obra vendeu muito, até hoje vende, né? A primeira repreensão foi de setembro de 2004, depois setembro de 2007, maio de 2009, maio de 2012, março de 2014, abril de 2017 e a última, janeiro do ano passado, 2020, tá? 2020. E aqui está o sumário dessa monumental obra. Deixa eu... Pronto, aqui está o sumário. Olha lá. Que é o prefácio da edição revisada, prefácio da primeira edição, saiu em inglês em 74, tá? Aí a lista de abreviaturas. Aí começa. Introdução. A história da teologia do Novo Testamento, onde ele vai trazer em 20 páginas a historicidade do Novo Testamento. Depois ele vai trazer aqui a teologia bíblica, história e revelação, tá? Aí ele começa trazendo a teologia em si. Os evangelhos sinóticos, que são os três, né? Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. Inclusive, alguns tópicos aqui vão ser incluídos porque na obra original Led não tratou, ele foi criticado por isso. Ficou alguns pontos, né? Aí entra aqui autores comentando, né? Como R.T. France, que também é falecido, né? É falecido. Também um grande erudito, assim como é o Led em Novo Testamento. Ele vai trabalhar aqui no capítulo 15, Mateus, Marcos e Lucas, né? R.T. France. Ele vai tratar aqui, ó, o capítulo 1 sobre João Batista. Quem era essa figura, tá? Ele vai tratar sobre João Batista. O capítulo 2, a necessidade do reino, o mundo e a humanidade. Capítulo 3, o reino de Deus. Né? Tem aquelas expressões que aparecem nos evangelhos, reino de Deus e reino dos céus. É a mesma coisa, não muda nada. São palavras intercambiáveis para falar da mesma coisa. Capítulo 4, a nova era de salvação. Capítulo 5, o Deus do reino. Capítulo 6, o mistério do reino. E só para lembrar vocês, o Led, ele defendia a escatologia, posso dizer, realizada. O que é a escatologia realizada? É aquele drama escatológico, né? E teológico do já e ainda não. Nós já experimentamos aqui nessa vida todas as bênçãos disponíveis da salvação escatológica. Só que e do reino de Deus, as bênçãos do reino de Deus. Só que esse reino não veio ainda em sua plenitude, em sua totalidade. Isso vai acontecer quando Cristo voltar, ressurreição de mortos, tá, né? Está no futuro. Então, o já e o ainda não. Interessante isso aqui. O mistério do reino, o reino e a igreja, a ética do reino, o Messias, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o problema messiânico, o Jesus da história e o Jesus histórico. Uma coisa é o Jesus protestante, o Jesus Deus, o Jesus divinizado. Outra coisa é o rabino Jesus, é o homem Jesus, é o judeu Jesus. Por isso essa busca, né? A busca do Jesus histórico. Tem aquele livro muito famoso e complicado também de ler, difícil de ler, confuso, que é do Albert Schweitzer, Em Busca do Jesus Histórico. Inclusive aqui no canal eu fiz o review da obra da Thomas Nelson, que acabou de lançar, faz uns 3 meses que ela lançou, o Jesus Histórico, onde pega os grandes eruditos acadêmicos e ortodoxos que vai trabalhar essa questão. Né? O que as novas pesquisas, os novos estudos têm falado ou têm trazido acerca do Jesus histórico. Então, muito bom aqui esse capítulo 12, ó. O problema messiânico, o Jesus da história e o Jesus histórico. Depois do capítulo 13, ele vai trabalhar a missão messiânica. Por quê? Ele vai trabalhar isso? Porque o Antigo Testamento tem várias profecias sobre o Messias. Principalmente o livro mais citado, queridos, do Antigo Testamento é o livro de Isaías. É o livro mais citado no Novo Testamento. E por quê?
Tem um motivo, porque Isaías é o profeta que mais fala do Messias. Isaías fala do milênio, né, para aqueles que defendem o pré-milenismo, né, como eu. Isaías fala da morte, Isaías fala das credenciais do Messias, Isaías 61. Isaías fala do nascimento dele, no capítulo 9, versículo 6, muito conhecido. Então, Isaías aborda a vida do Messias como um todo, tá? E as profecias messiânicas também abordavam sobre a missão do Messias, o que ele faria, tá? O que ele deveria fazer, enfim. Então, no capítulo 13, ele vai tratar sobre isso, a missão messiânica. Capítulo 14, a escatologia, né? E o capítulo 15, o RT France, que é o capítulo que foi acrescentado, né, nessa nova edição revisada, que o LED não tratou na edição original, a primeira edição, que é de 74, ele vai tratar aqui o RT France, que é os sinóticos em si, Mateus, Marcos e Lucas. Lembrando que a palavra sinótico significa semelhantes ou parecidos. Aí vem o quarto evangelho, que é o evangelho de João. O problema crítico, o dualismo joanino, a cristologia do evangelho de João, a vida eterna, a vida cristã, o Espírito Santo, a escatologia. Lembrando que João traz Jesus como Deus. Mateus traz o Jesus, o Messias, que é o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Marcos traz um Jesus trabalhador, escreve para os romanos. Lucas escreve para os gregos, tá? E João escreve o seu evangelho demonstrando que ele não é só o Messias, ele é Deus. Ele é Deus. É assim que ele começa o capítulo 1, versículo 1, né? Muito conhecido. No princípio era o verbo, a palavra, o logos, e a palavra, o verbo estava com Deus, e a palavra era Deus. Então João começa demonstrando que Jesus, ele sempre existiu, né? Ele é incriado, é nascido, enfim. Aqui ele vai trabalhar agora a igreja primitiva, né? Que é o capítulo 23. A teologia de Atos, o problema crítico. Depois, capítulo 24, ele vai tratar sobre a ressurreição de Jesus, que aqui é forte o negócio. Nós cremos, queridos, que a ressurreição de Jesus, nós cremos por fé, porque não há um elemento histórico para isso, para nós defendermos um argumento histórico, tá? Então, até hoje há debates. Nós cremos que ele ressuscitou. Claro, nós temos algumas bases devido ao Novo Testamento, né? Como, por exemplo, se os escritores do Novo Testamento quisessem mentir acerca da ressurreição, eles jamais colocariam mulheres como sendo primeiras a verem o túmulo vazio. Por que eles não colocariam? Porque as mulheres, naquela época, o testemunho da mulher ou de uma mulher não valia nada. Então, se eles quisessem montar uma trama que Jesus ressuscitou, eles colocariam homens no cenário da ressurreição no túmulo, não mulheres. Então, isso já mostra que não é uma manobra para manipular a sua audiência, os seus leitores, enfim. Esse é um dos argumentos. E tem outros também, né? Mas o principal argumento é a fé, né? Nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos. Graças a Deus por isso. E aí está a base da nossa fé. Todo o cristianismo, a cristandade, se sustenta na ressurreição de Jesus. Se Cristo não ressuscitou, toda a cristandade ou todo o cristianismo cai, desmorona. Aí, capítulo 25, o querigma escatológico. E o capítulo 26, a igreja, né? Vai tratar sobre isso. O capítulo 27, né? Ele começa a sessão sobre Paulo. E essa sessão é muito boa sobre Paulo, né? Ele vai dar um apanhado geral das cartas de Paulo. Ele começa o capítulo 27 com uma introdução. Capítulo 28, as fontes do pensamento de Paulo. Capítulo 29, a humanidade em Cristo. 30, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, que é a expiação. A obra de Cristo, justificação e reconciliação. A psicologia paulina, a nova vida em Cristo, a lei, a vida cristã, a igreja, a escatologia. Excelente aqui. Depois, ele vai tratar das epístolas
Hebreus e as epístolas gerais. Aqui ele trata sobre Hebreus, Tiago, primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro e Judas, e as epístolas joaninas, ou de João. E no capítulo 44 ele vai tratar sobre o Apocalipse. Aí tem os apêndices aqui, ó. Apêndice 45, que é a unidade e diversidade do Novo Testamento, de David Wenham, também acrescentado. Tá? Aí tem o índice remissivo, na página 889. Então são quase 900 páginas, né? E esse índice remissivo é muito bom. Vou mostrar para vocês aqui, rapidamente. Vamos lá para o índice remissivo. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Índice remissivo. Você vai pegar a letra A, né? Como se fosse um dicionário, tá? A letra A. Então você quer ir consultar e procurar sobre Abraão. Abraão. Aí você vem aqui, ó, Abraão, a aliança da promessa. Você vem nas páginas 682 e 683. Você vai lá e você vai contar sobre Abraão. Você quer encontrar sobre Adão, né? Aí você vai na página aqui, ó, 559, 654, tá? E por aí vai. Deixa eu ver aqui outra coisa que você pode pegar. Vamos lá. Ah, eu quero saber sobre o anticristo. Você vem na página 816. Né? Vamos lá. Letra B. Né? Eu quero saber sobre batismo. Batismo. Você vem aqui, ó, na página 495. E por aí vai. Letra C, letra D. Você procura a palavra que você quer, olha, vê a página e vai lá consultar. Tá? Deixa eu pegar aqui sobre o Apocalipse. Rapidamente. Ó, as notas de rodapé estão sempre no final, tá? Dos capítulos. Que não dá para colocar. Deu para colocar embaixo, né? Eles colocam aqui a nota de rodapé. Todas elas. Final de cada capítulo. Deixa eu correr aqui. Vamos lá. Aqui, ó, o Apocalipse. Que é o último livro, né? Ele vai tratar sobre essa questão, a literatura apocalíptica, enfim. Vamos lá. Sempre no início tem as bibliografias. Tá em todas em inglês, né? Muito material aqui. Ele começa com uma introdução do livro. Depois ele vai falar do conteúdo do Apocalipse, que o livro aborda. Tá? Aqui ele vai começar os métodos de interpretação. A interpretação passadista. Depois ele vem aqui, ó, vai falar sobre o método histórico, tá? Ou melhor dizendo, a posição historicista, tá? A interpretação passadista é a interpretação preterista, para aqueles que não sabem, né? Preterista. Aí tem duas escolas preteristas. A escola radical, que entende que o livro não é para nós, mas foi para a época de João somente, mais nada. E a escola preterista parcial ensina e fala que uma parte se cumpriu na época de João, mas muita coisa não se cumpriu, como a volta de Jesus, julgamento final, a ressurreição dos mortos, ainda está para acontecer. E a posição preterista parcial não é herética, é uma posição ortodoxa. Herética é a posição preterista radical ou realizada. Aí sim. A posição historicista, a posição simbólica ou idealista, que entende que todo livro é simbólico, tá? E por trás desses simbolismos há literalidade, mas o livro é simbólico, tudo é simbólico, os números são simbólicos, enfim. E a última
a interpretação futurista extrema, tá? Que ele vai trabalhar aqui a questão da dispensação, tá? O dispensacionalismo, tá? E aqui a visão futurista moderada, tá? Que do capítulo 1 ao capítulo 3, passado. Do capítulo 4 até o capítulo 22, futuro. Eu não concordo com essa visão, né? Já defendi ela, mas não concordo. Você tem que trabalhar com todas as linhas para você entender o Apocalipse. Se você pegar uma linha e descartar as outras, fica difícil. Aí vem o problema do mal que o livro trata, o livro de Apocalipse trata. Vai falar da grande tribulação, a visitação da ira, a vinda do reino. Vamos lá. Sobre a vida do reino, ele vai tratar um pouquinho aqui sobre o milênio, né? Olha o que vai falar aqui, ó. Deixa eu aproximar mais essa câmera aqui, ó. A vinda do reino. Vamos lá. Olha o que ele vai falar aqui, o LED. Olha só. A vinda do reino de Deus é retratada de dois modos: a destruição do mal e a bênção da vida eterna. A destruição do mal ocorre em vários estágios. A segunda vinda de Cristo, que está no capítulo 19, versículos 11 a 16, tem como propósito básico a destruição do mal. Sua vinda é retratada em termos de uma guerra antiga. Ele cavalga um cavalo de batalha e usa vestes manchadas de sangue da batalha. Ele está acompanhado pelos exércitos dos céus, aparentemente formados por anjos, né? Que não é a igreja que vem, como ensina o pré-tribulacionismo, que Cristo vem com a igreja. Mentira. Ele vem com os anjos, não é com a igreja. Ele vem para arrebatar a igreja, tá? Não existe esse negócio de duas vindas, né? Primeira, ele vem para a igreja e na segunda vinda ele vem com a igreja. Isso aí é mito, é um mito pré-tribulacionista, com todo o respeito, né? Eu falo assim porque eu já fui pré-tribulacionista. Graças a Deus não sou mais. Aí vem aqui, ó. Ele está acompanhado pelos exércitos dos céus, aparentemente formado por anjos, mas estes não participam do conflito. A única arma com que ele faz a guerra é uma espada afiada proveniente de sua boca. Claro que isso aí não é literal, tá? Está trazendo a volta de Jesus em termos simbólicos, mas a vinda é real. Ele vai vir literalmente mesmo. Sua própria palavra, direta e simples. Essa não é uma conquista militar. Sua vitória sobre o mal está no poder de sua palavra. Ele falará e a vitória será sua. Por isso a espada da boca. Em primeiro lugar, ele vence a besta e o falso profeta e seus seguidores. Essa vitória é retratada em termos de sangrenta carnificina, mas este quadro é obviamente simbólico. O destino deles não é ser morto na batalha, mas ser O destino deles não é ser morto na batalha, mas ser lançado no lago de fogo e enxofre. A atenção volta-se agora para o dragão que inspirou a besta. O vencedor desaparece surpreendentemente de cena. E em seu lugar aparece um anjo que desce do céu para vencer o dragão. Esperaríamos que esse fosse logo lançado no lago de fogo, mas essa sentença é postergada. Primeiro, o dragão é subjugado e trancado em um abismo por 1000 anos. Somente no final de 1000 anos, quando é libertado, e novamente é capaz de citar os homens a se rebelarem contra Cristo e os santos, ele é finalmente destruído. Assim, o dragão, que é o diabo, é lançado no lago de fogo, juntamente com a besta e o falso profeta. O aspecto positivo da vinda do reino de Deus também ocorre em estágios, subir aqui em estágios, não em um único grande evento. Primeiro, há um reino temporário de 1000 anos, quando os santos ressuscitados reinam com Cristo, porque ele vai defender a posição pré-milenista, né? Isto é seguido pelo que podemos chamar de reino eterno, com o seu novo céu e nova terra. Cada um desses dois aspectos do reino é precedido por uma ressurreição.
A ressurreição anterior ao reino milenar é chamada de primeira ressurreição. Alguns comentadores pensam que essa ressurreição se limita aos mártires da tribulação. Esses, de fato, recebem uma menção especial, mas a linguagem um tanto tosca no grego é bem traduzida na RC, que é uma Bíblia de estudo, né? Uma versão da Bíblia em inglês. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, que você pode também pegar a revista corrigida, tá? Revista corrigida também. Esse grupo é formado por todos os santos de Deus, que são agora exaltados e participam do reino de Cristo. A promessa de que os santos participarão da autoridade do julgamento de Cristo ocorre com certa regularidade nas Escrituras. Ele vem trazendo, tá? Ele vem trazendo essa afirmativa, tá? Aí vai trabalhando toda a questão aqui do reino, né? E vai tratar do milênio. Deixa eu pegar aqui sobre Paulo. Deixa eu só pegar aqui rapidamente. Deixa eu voltar aqui. Opa. Vamos pegar sobre Paulo aqui. Rapidamente. Página 507. Aqui, ó, Paulo. Uma introdução. Vamos lá. Aqui, ó, Paulo. Vamos lá, correr aqui, ó. Paulo cristão. Ele vai falar da mudança de Paulo o rabino, Paulo o judeu, Paulo fariseu, para Paulo cristão. Sobre a conversão de Paulo. Depois, ele vai tratar aqui, eis que tudo se fez novo. A conclusão de que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento exigiu que Paulo fizesse uma revisão sobre seu entendimento da história e da redenção. Por isso que Paulo, tá? Ele vai lá para a Arábia, ele volta para Tarso para estudar novamente. Então ele vai mudar, vai fazer uma reciclagem todos os seus conceitos teológicos. Tá? Ele vai estudar de novo o Antigo Testamento, ele vai dar uma olhada, ele vai dar uma analisada. Tá? Porque se ele agora ele crê que Cristo é o Messias, isso tem que ter a base no Antigo Testamento. Tá? Interessante essa visão que o Led dá aqui. Ele continuou a esperar pelo dia do Senhor, pela aparição do Messias, em poder e glória, para estabelecer o seu reino escatológico. Paulo não abandonou o esquema judaico das duas eras e do caráter mau da presente era. Poderes demoníacos se opõem ao povo de Deus, que ainda está sujeito aos males físicos, às doenças e à morte. O mundo físico ainda está no cativeiro da corrupção, e o espírito mundano da sociedade humana está em oposição ao Espírito de Deus. O mundo está sob julgamento divino. Os crentes ainda vivem no mundo e fazem o uso do mundo. E não podem evitar a associação com os homens deste mundo. Obviamente, o reino de Deus permanece como uma esperança escatológica no ponto de vista da natureza, da história e da cultura. Contudo, se Jesus é o Messias e trouxe ao seu povo a salvação messiânica, significa que algo mudou. O reino de Cristo já é uma realidade presente, para dentro da qual o seu povo trazido, mesmo que o mundo não possa ver, Seu reino está presente, porque Jesus entrou em algum sentido real em seu reino messiânico. E, de fato, Paulo vê o reino messiânico de Jesus ter início com a sua ressurreição e exaltação. Interessante isso aqui. Olha lá. O âmago da teologia paulina. Será que há algum conceito unificador a partir do qual a teologia de Paulo possa se desenvolver? As soluções para esse problema geralmente centralizam tanto na justificação pela fé como na experiência mística de se estar em Cristo. Sob a influência da Reforma, muitos estudiosos percebem
a justificação pela fé como a essência, né, ou cerne central do pensamento paulino. Interessante isso aqui. Então, ele vai trabalhar. Qual é o cerne da teologia paulina? É que ele termina, né? Aí sempre no final vem as notas de rodapé. Muito bom aqui. Bastante notas de rodapé. Tá? Aí o capítulo 28 já vai tratar sobre as fontes do pensamento de Paulo. Tá? Que é a natureza das fontes. Ele vem tratando aqui, ó. Aí ele vem falar aqui, ó. Aqui eu vou encerrar o vídeo, tá? Para não ficar muito longo. O estudante de Paulo depara-se com dificuldades distintas quando tenta recriar seu pensamento teológico, pois as epístolas de Paulo não são nem tratados teológicos, nem produções literárias formais, mas sim uma correspondência não literária, uma carta viva, pessoal, escrita com um sentimento profundo a congregações cristãs que em sua maioria foram fundadas pelo próprio Paulo. Alguns estudiosos descontaram por isso a importância do elemento teológico em Paulo, descrevendo-o como um gênio religioso em vez de teólogo. Embora seja verdadeiro, de forma óbvia, que Paulo não deixou à igreja uma teologia sistemática, e sim não pode ser chamado de teólogo sistemático, no sentido de que ele deliberadamente tentou trabalhar um sistema consistente, equilibrado, coerente, como um teólogo moderno. É igualmente verdadeiro que ele era um teólogo em suas origens judaicas e tentou claramente elaborar as implicações da obra libertadora de Deus em Cristo, até um ponto em que as necessidades de suas igrejas o exigiam. Ele trabalhou a sua teologia de acordo com os problemas e as dificuldades da igreja. E exigia que ele escrevesse, né? Aí ele vai tratar isso aqui. Interessante. Então, existem palavras que Paulo fala que é difícil você descobrir, né? Como batismo pelos mortos. A expressão batismo pelos mortos, que ele vai citar lá em 1 Coríntios 15. Há muita discussão sobre isso, mas a comunidade de Corinto entendeu, porque fazia parte do contexto daquela época. Muita coisa que Paulo fala também ele não explica. Às vezes ele começa um assunto e no meio ele para, não fala mais do assunto, muda de assunto, vai para outro assunto e não volta mais. Então e Paulo não está mais vivo, né? Morto não se defende. Para explicar aquilo que ele falou, aquilo que ele disse, tanto que Pedro falou na sua segunda carta, que Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Né? Pedro falando dos textos escatológicos de Paulo. Se Pedro não entendeu alguns pontos, imagina a gente. Muito bom aqui essa teologia do Novo Testamento. Aí vem o Paulo apóstolo, aquele que foi chamado, aquele que foi comissionado, que ele vai fazer uma exposição de Paulo apóstolo. Olha só que interessante. Ele vai citar muito as suas cartas, né? Sobre o apostolado de Paulo. Interessantíssimo. Os apóstolos e a revelação. Isso aqui também é monumental, esse tópico aqui, tá? Paulo falou que recebeu o evangelho, o seu evangelho por revelação. Será? Né? Será que foi algumas coisas que ele recebeu por revelação ou uma parte foi revelação e outra parte não? Muito bom esse conceito aqui que ele traz. Excelente, excelente. Então, essa teologia do Novo Testamento, do George Eldon Ladd, se destaca pela sua singularidade, por ser clássica, né? Qualquer estudante de Novo Testamento vai ter que ter essa obra, porque todas as obras que você consultar de teologias do Novo Testamento vai citar ela como fonte. Então ela é clássica, vai estar em todas as obras que trata do Novo Testamento ou teologia do Novo Testamento. Então Ladd abriu a porta, abriu o caminho, tá? Foi um grande teólogo, deixou um legado. E o legado está aqui nessa sua monumental e monstruosa obra
teologia do Novo Testamento, ok? E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações, ok? Muito obrigado mais uma vez, Deus os abençoe, até as próximas indicações.